Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E o programa de hoje é um programa especial. Nós vamos conversar com um dos maiores cientistas brasileiros. Estou falando do professor Ricardo Galvão. A nossa conversa aconteceu num evento científico que acontece em Goiânia, que aconteceu nesta semana, portanto, nós gravamos essa entrevista nesse evento. Para quem não está ligando o nome à pessoa, o professor Ricardo Galvão foi o último presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de onde ele foi retirado pelo governo Bolsonaro exatamente por apontar os problemas sérios ali que a ciência estava demonstrando em relação às queimadas no Brasil. Então, para você saber um pouquinho mais sobre Ricardo Galvão, ele é mineiro de Itajubá, é físico e engenheiro, professor titulado do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, é membro da Academia Brasileira de Ciência, foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ricardo Galvão ficou conhecido internacionalmente por sua defesa da ciência e contra os ataques de Bolsonaro. Em 2019, o pesquisador foi tratado como um herói e indicado pela revista científica Nature como a primeira das 10 personalidades mais importantes para a ciência naquele ano. Então, é com esse grande cientista brasileiro que nós vamos conversar no programa de hoje. Professor Ricardo Galvão, as comunidades acadêmica e científica e a sociedade brasileira foram surpreendidas aí na última quarta-feira, dia 5, com mais um contingenciamento dos poucos recursos da educação brasileira pelo governo federal. Eu gostaria de saber como que o senhor recebeu essa informação. Francisco, não há outra palavra para descrever o meu sentimento do que profunda indignação. Não é possível que o governo brasileiro venha fazendo com toda a nossa infraestrutura educacional e científica, promovendo não somente cortes contínuos, mas também tendo um discurso que se opõe à ciência e à tecnologia, um discurso extremamente negacionista. Professor, é possível dizer que o subfinanciamento da educação brasileira pelo atual governo, mais do que uma crise circunstancial, é um projeto? Francisco, eu não sei se o que nós estamos vendo é resultado de um projeto bem formulado para destruir a educação e a ciência brasileira. Não sei se esse governo teria até capacidade de formular um bom projeto nessa direção. Na minha opinião, o que estamos vendo é produto de uma mentalidade negacionista, estulta e tosca do atual presidente e de todo o grupo que o cerca. Veja bem como foram indicados os 4 primeiros ministros do Ministério da Educação. Toda a indicação feita com base em crendices, em ideias toscas e erradas sobre o que é educação, sobre o que é ciência no Brasil. Eu creio que te lembras das discussões que eu tive com o ministro Ricardo Salles, que quando eu lhe mencionava a importância de considerar os projetos científicos já formulados no Brasil, ele reagia dizendo que não podia escutar a academia, porque a academia é toda um antro de esquerda que trabalha contrária às propostas estratégicas do governo para o país.
Portanto, eu creio que seja mais uma consequência dessa visão do governo que se opõe à ciência de qualidade, se opõe à educação de qualidade, porque elas deixam claro os projetos errados, as propostas erradas do governo para o desenvolvimento do país. Professor, estamos em plena campanha eleitoral, no segundo turno das eleições, e nesse caso da eleição presidencial, disputado pelos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O senhor conhece as propostas dos dois candidatos para a ciência, tecnologia e inovação? O senhor poderia dizer no que elas são diferentes? Francisco, como um jovem estudante, eu li os planos de governo apresentados pelos principais candidatos à presidência da República ainda no primeiro turno. O plano de Jair Bolsonaro é denominado Pelo Bem do Brasil. Se nesse plano procurares a palavra ciência isoladamente, a encontrarás apenas 4 vezes. Nas outras ocorrências, ela aparece como parte das palavras eficiência ou deficiência. Numa das poucas ocasiões que ciência é mencionada explicitamente, o plano diz o seguinte, abro aspas, o governo continuará com os esforços na promoção da ciência, da tecnologia e da inovação, através do aprimoramento e ampliação dos mecanismos que estimulam a inovação tecnológica nas empresas, de modo a aumentar a aplicação de recursos privados em ciência, tecnologia e inovação, incentivar a agregação de valor. Fecho aspas. Naturalmente, não há nada de errado e até bem-vindo estimular a aplicação de recursos privados nas empresas para a melhoria de seus produtos. Isso, sem dúvida, está correto. No entanto, não há nenhum comprometimento do governo no fortalecimento, ou melhor dizendo, na recuperação e no fortalecimento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aliás, quando é dito no plano, o governo continuará com os esforços na promoção da ciência, eu não sei de que esforços o governo está falando, porque que nós vimos em toda essa gestão foi um forte ataque ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com redução drástica dos recursos públicos, com o contingenciamento ou então o bloqueio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com um discurso negacionista oposto ao desenvolvimento da ciência nacional e com forte ataque à formação de novos cientistas. E também quando o governo diz que continuará os esforços para estimular a inovação tecnológica das empresas, ele dá uma visão clara do que ele pensa sobre ciência e tecnologia, que ela é apenas uma ferramenta para a melhoria econômica, não um objetivo em si para o desenvolvimento da capacitação científica e tecnológica de toda a população brasileira. Por exemplo, a palavra pós-graduação em nenhum lugar é citada no plano. O plano de Lula da Silva, por outro lado, é denominar diretrizes para o programa de reconstrução e transformação do país. Melhor dizendo, diretrizes para o programa de reconstrução e transformação do Brasil. Esse plano é elaborado em várias metas. Já na meta 21ª, o plano faz uma afirmação clara do que é, ou melhor dizendo, o que propõe para o nosso sistema de educação e ciência e tecnologia. Ele diz o seguinte, abro aspas, o país voltará a investir em educação de qualidade, no direito de conhecimento e no fortalecimento da educação básica, da creche à pós-graduação. Fecho aspas. Vejam que com essa afirmação,
o governo Lula deixa bastante claro o que pensa sobre educação e nosso sistema de ciência e tecnologia, ao mencionar a relevância da educação desde a educação básica até a pós-graduação. Ao mencionar a pós-graduação, ele dá clara importância à formação de novos cientistas no país. Numa outra meta, 82ª, é dito explicitamente, abro aspas, é preciso assegurar a liberdade de pesquisa em suas distintas dimensões e usar a ciência, tecnologia e inovação para as políticas públicas e para a gestão em todos os níveis, integrando o território nacional. A ciência é essencial para a inovação tecnológica e social, bem como para o aproveitamento sustentável das riquezas do país, a geração de empregos qualificados e o enfrentamento das mudanças climáticas e das ameaças à saúde pública, fecho aspas. Esta meta não poderia ser mais clara. Lula deixa muito claro a relevância que ele dá à utilização da ciência e da tecnologia disponível no país na formulação de políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento social e sustentável de nosso país. Analisando os dois planos, qualquer eleitor isento que não deixe se levar por extremismos de partidários ou mesmo extremismos ideológicos, mas se preocupar só com a questão do nosso sistema educacional e de ciência e tecnologia, não poderá chegar a outra conclusão que a única possibilidade para o país é eleger Lula da Silva. Professor Ricardo, o senhor acaba de disputar uma eleição para a Câmara dos Deputados por São Paulo. Eu gostaria que o senhor avaliasse aí essa experiência, a disputa eleitoral na condição de cientista, que é o que o senhor é realmente. Não foi fácil para mim decidir participar dessa eleição concorrendo para a posição de deputado na Câmara Federal pelo Partido Rede Sustentabilidade. No entanto, o convite da Marina Silva foi muito convincente. Eu me conscientizei da importância de utilizar a visibilidade que eu alcancei, não somente no estado de São Paulo, mas em todo o país, até mesmo no exterior, para nessas eleições defender a importância da ciência na formulação de políticas públicas, principalmente com relação à política ambiental do país. Foi uma experiência difícil, mas muito rica. Viajei por todo o estado de São Paulo, não esperava que eu teria muita aceitação, porque sou um político neófito, não era conhecido fora da academia, mas assim mesmo tive um número de votos relevante, pouco mais de 40 mil votos. Sou muito agradecido àqueles que acreditaram em mim. A experiência também foi importante para eu enxergar um pouco além da academia, ou muito além da academia, melhor dizendo. Pude falar com pessoas nas ruas, pude olhar todo o estado de São Paulo, desde São José dos Campos até Presidente Prudente, onde estive visitando, e vi e constatei como, infelizmente, o bolsonarismo está impregnado na população no estado de São Paulo. É claro que fiquei aborrecido por não ter sido eleito, mas não fiquei triste. Fiquei sim muito triste por inquestionável êxito do bolsonarismo nessas eleições. Nunca poderia esperar que Ricardo Salles, esse destruidor da natureza, tivesse quase o triplo de votos da paladina da defesa ambiental, Marina da Silva. Não esperava que os eleitores de São Paulo fossem tão toscos e acreditassem nas promessas de um senhor chamado Ricardo Salles e de seu chefe, Jair Bolsonaro. Isso me deixou realmente muito triste. Mas tive bastante visibilidade e vou utilizá-la para trabalhar fortemente pela eleição de Haddad no estado de São Paulo e Lula da Silva
para o governo federal. Professor, a partir de 2023, o Parlamento brasileiro recebe duas figuras emblemáticas do debate sobre o meio ambiente. A ex-ministra Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente do governo Lula, e o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Ricardo Salles. O que o senhor espera desse possível embate para a pauta do meio ambiente no Brasil? Infelizmente, o resultado da eleição no primeiro turno foi terrível para a composição do Congresso Nacional. São mais de 100 deputados que estão na caterva de Jair Bolsonaro e cerca de 14 senadores. Então, essa questão do meio ambiente não vai depender somente do embate entre Marina da Silva e Ricardo Salles. Ricardo Salles terá muitos outros apoiando as propostas de Jair Bolsonaro, inclusive os 9 projetos de lei que estão no Congresso, parte na Câmara e parte no Senado, para serem aprovados, e são extremamente danosos para a política ambiental brasileira. Mas eu tenho muita confiança em Marina da Silva, porque podem ter 100, pode ser 200 deputados contra ela, mas nenhum deles e nem todo o grupo terá uma voz tão contundente e tão respeitada no cenário nacional e no cenário internacional do que Marina da Silva. Ela terá muita luta pela frente, mas como ela já disse num dos eventos de Lula da Silva, ela lutará como uma onça, ou como ela me disse na semana passada, pelo menos como uma jaguatirica, que não será vencida de forma nenhuma. Eu espero que a população brasileira saiba ouvir Marina da Silva. E estou depositando nela toda a confiança, e nós da Rede Sustentabilidade e até de outros partidos que trabalham na mesma direção certamente a apoiarão. Ela dependerá de uma articulação muito forte, mas ela é uma política muito bem capacitada. E se Lula da Silva for eleito, eu tenho certeza que ela terá todo o apoio necessário para reverter a danosa, destruidora política ambiental que ocorreu nesse governo Bolsonaro. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Educação em Destaque. Espero poder contar mais vezes com a sua presença por aqui. Muito obrigado mesmo. Francisco, eu que agradeço muito este honroso convite, dando-me a possibilidade de falar com seus ouvintes, os que te seguem, e também falar a questão sobre a educação no país frente a esse embate terrível que teremos agora no segundo turno. Toda a população brasileira tem que estar consciente da relevância, da importância dessa eleição, principalmente com relação à educação, ao desenvolvimento sustentável e socialmente justo do país. Espero que as minhas palavras ajudem a convencer aqueles que talvez tenham votado em Bolsonaro por não confiar plenamente nas propostas de Lula da Silva. Eu espero que vocês considerem o voto que depositaram no primeiro turno e mesmo conquiste mais pessoas para votarem por Lula, porque será muito importante. Se nós tivermos a continuidade do governo Bolsonaro, na minha opinião, será um desastre total para a população brasileira, para toda a nossa sociedade. Só teremos um governo baseado, melhor dizendo, com políticas públicas, baseado em todo o nosso conhecimento científico e tecnológico, se elegermos Lula da Silva. Um abraço carinhoso a todos. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E esse programa, eu lembro sempre, ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Destaco aqui
a parceria com o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Falo ainda do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará. E da Casa Saberes Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, no Facebook e no YouTube. No YouTube você pode se inscrever no canal, acionar o sininho ali para ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que a gente faz sempre às sextas-feiras. No Instagram nós somos educacão.destaque, aí você pode seguir por lá. E divulgue também esse conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Até lá, um grande abraço, tchau, tchau.